Pode ir. Vamos embora. Aí. Você volta? Com o título do trabalho, Geografias Urbanas, Imaginação Espacial e Política Visual na cidade de Vitória, Espírito Santo. Esse tema é imagem da cidade. Tem um pensamento do Márcio Canevati, onde ele diz o seguinte: estamos diante da cidade visual, da cultura visual. Somos muito mais participantes da cidade comunicativa do que da cidade industrial. Isso nos ajuda a pensar que entender uma cidade, também olhar para as experiências de multiplicidade e experiências visuais e espaciais diluídas no mundo das imagens. E essas imagens, elas são potências, elas são intencionalidades daquilo que quer se dizer do mundo e para o mundo. Elas podem ser versões das múltiplas versões imagéticas do espaço. O objeto, o recorte, são os vídeos, onde nós lançamos a seguinte problemática. Como os vídeos turísticos e institucionais do Espírito Santo apresentam uma imagem espacial e uma política visual. E aí, para isso, nós já estamos analisando 2 vídeos, para refletir sobre o tema. O primeiro vídeo é um vídeo chamado É Muito Prazer, faz parte de uma série especial que passou na TV Gazeta, e também Descobrindo o Espírito Santo, que é um vídeo da Secretaria de Turismo do Espírito Santo. Eles foram 2 vídeos escolhidos pela potencialidade, já que eles são, pelos acessos da internet, eles têm um grande número de visualizações. Então a gente chama que eles são um termo super conhecido. A referência, eu vou falar sobre o tipo de linguagem que nós vamos adotar para explicar essa imaginação espacial na cidade, que é a linguagem poética e a linguagem fílmica. Quando eu falo de linguagem poética, o porquê da linguagem poética, é como se fosse a tentativa de certa forma, exercitar a atividade de imaginar. E a própria linguagem fílmica pela capacidade de mobilizar pensamentos, de misturar sentidos, de exercitar a percepção, e também por compor em ficções, às vezes fabulações de versões, algumas das versões imagéticas do espaço, da cidade. A questão do método, nós vamos dividir o trabalho metodologicamente em 2 partes. A primeira parte é a análise desses vídeos institucionais. E a segunda parte é a construção e a produção de um vídeo, onde nós damos o nome aí de videografia, por ser uma linguagem. Essa produção de vídeo ele vai ter o caráter de rasurar um pensamento espacial visto nesses primeiros vídeos. Então nós vamos pegar esses primeiros vídeos, esses vídeos que a gente vai chamar de super conhecidos, e nós vamos fazer uma rasura do pensamento espacial desses primeiros vídeos. Quando eu falo de rasura, a gente pega a ideia de Deleuze e Guattari, quando eles falam de desterritorializar o pensamento, tirar do lugar comum. A ideia não é criar um novo vídeo, uma nova forma de imaginar a cidade, sobreposta a esse super conhecido. Não é isso, mas é de contaminar, misturar, trazer à tona gestos políticos, misturas, polifonias, enfim. Essa aqui é a ideia do... Tá pequeno, mas aqui é o mapa mental do trabalho. No centro tem a imaginação espacial e linguagem, são 3 palavras-chave do trabalho: a cidade, o pensamento e as imagens. E eles se destrincham, depois eu vou abrindo, vai dar para ver melhor. Aqui está pequeno, não dá para ler. Mas vamos embora, vamos aí. Quando eu falo de imaginação espacial e linguagem, o que eu quero dizer, o que eu quero tratar? Quero tratar de certa forma, acolher algo que está despercebido, liberar também as obrigações de dimensões, formas, e como diz novamente Canevati, olhar obliquamente o superconhecido. As nossas políticas, as nossas escolhas é a de olhar a cidade a partir da multiplicidade, das polifonias, das misturas.
E a linguagem, né, como eu falei da linguagem poética e da linguagem fílmica, elas são fortes aqui por elas serem, de certa forma, estratégias de fuga, por elas serem, tomarem a possibilidade de abrir brechas para a gente, de certa forma, transbordar o espaço já acostumado. Quando a gente fala de cidade, né, que é uma palavra forte, a palavra-chave do trabalho, a gente toma como ideia a geógrafa Dora Messi, no seu livro Pelo Espaço, onde ela diz que a cidade ela tem sempre que ser aberta ao inesperado. E fruto das conexões, desconexões, né, das histórias. Outra palavra-chave, pensamento, tomamos como referência, mais uma vez, o Deleuze e Guattari, no seu livro Por uma Literatura Menor, onde ele diz o seguinte: a ideia do pensamento seria o pensamento menor. Menor não seria por minoria, o menor número, mas seria, de certa forma, por estar distante das chamadas grandes narrativas, aquelas que tomam mais evidência. E uma geografia menor, um pensamento menor na geografia, seria aquela que busca grafias que também compartilham esse pensamento menor, que foge do traço já, como eu falei, acostumado. E as imagens, tomamos como inspiração o poeta Manuel de Barros, pela sua técnica de devanear, de transver o mundo. Ele que é um rasurante das palavras, da gramática. O Manuel de Barros, de certa forma, ele libera as palavras à função, ele descria e transforma a gramática. As palavras, as cidades, ele desmembrou em polifonias. Polifonias, que é um termo que significa dar multiplicidade dos ritmos, dar vozes a várias vozes. E as experiências são autores que nós vamos procurar que tomam a cidade como experiência de multiplicidade, como produção de diferença. As polifonias, o autor de potência é o Canevati, né? Quantas experiências, autores de potência são o Marc Augé, onde ele fala da cidade enquanto supermodernidade, dos excessos e produção dos não lugares. O Jorge La Rosa, onde ele diz que é necessário estarmos abertos às reverberações, aos ecos daquilo que nos acontece. E ao Stuart Hall, né, o antropólogo, onde ele diz que o mundo contemporâneo gera contato com a diferença. Estamos no momento do hibridismo. Ao pensamento, vamos aos autores rasurantes, o que desterritorializam o pensamento, aqueles que estranham o familiar e familiarizam o estranho, os autores que, de certa forma, vão buscar olhar obliquamente, né, o mundo, né, e olhar a cidade de forma polifônica também. E as gramáticas, vamos aos autores que, de certa forma, narram e falam das narrativas que, às vezes, tomam o estatuto de verdades únicas, né? Os olhares disciplinados, as grandes gramáticas visuais e espaciais com a qual vivemos, que, às vezes, cristalizam movimentos corpóreos e impedem outras experimentações, outras experiências imagéticas do espaço. As rasuras, vamos ao Gaston Bachelard, né, onde a imaginação, a intimidade, a liberação de todas as dimensões, e é o homem da lupa que toma o mundo como novidade, esse pensamento do filósofo e poeta, né, no seu livro A Poética do Espaço. As narrativas, vamos ao Gianni Vattimo, onde ele diz que já não faz sentido repetirmos as histórias únicas, aquelas que narravam as grandes batalhas, as revoluções, os tratados de paz com seus vencedores. E o outro autor, o próximo autor, é o Eduardo Pereira, o filósofo. Quanto à imagem, a palavra de potência, nossa outra palavra de potência, a imagem, nós dividimos em videografias, que é a nossa forma... Videografias, que é a nossa forma de leitura, a nossa linguagem, grafia contemporânea, com ela nós vamos tentar experimentar o mundo e fazer essa rasura dessa construção desse vídeo. E a política das imagens. Quando eu falo de política de imagens, eu estou falando de um jeito específico de contar, de dizer algo sobre.
as imagens que a gente tem de internet, de filmes ou outdoor, enfim, elas são frutos de intencionalidade, de escolhas que querem dar visibilidade a algo. E aí essa é a ideia que nós temos das políticas das imagens. As videografias nós vamos analisar a partir de dois grandes autores que falam sobre cinema, que é o Ismael Xavier, onde ele fala que a imagem e filme é uma forma de experimentar o mundo, e o Marcel Martins, onde ele diz que o cinema ele pode desprender da tirania visual, da imagem pela imagem. Ela torna-se um meio de escrita tão flexível e sutil quanto a linguagem propriamente dita. Quanto à política das imagens, nós temos o professor Venceslau Oliveira Júnior e o professor, meu professor orientador, Carlos Queiroz, onde ele diz que temos várias versões do mundo. Algumas versões ganham mais evidência que outras. Essas acabam tomando caráter de totalidade. Quanto ao estágio, quantos minutos eu ainda tenho? Sim. Vou marcar com quanto aí a nossa pesquisa, né, e o estágio da nossa pesquisa está o seguinte: nós já estamos analisando esses primeiros vídeos, né, esses vídeos assim, muito prazer e o Descobrindo o Espírito Santo, para que a gente possa em seguida produzir o nosso vídeo, né. Quanto à produção desse vídeo, há uma ideia que eu venha fazer um workshop com o professor Venceslau. O professor Venceslau, nós compomos um grupo chamado Grupo Rasuras. Eu vou explicar para entender melhor a ideia, né, de como é que eu vou chegar a produzir esses vídeos. Nós fazemos parte do Grupo Rasuras, o Vitor está aqui, está ali a Silva, alguns componentes estão aqui. É um grupo que a gente tenta, de certa forma, estudar a imaginação espacial, a cultura visual, as poéticas do lugar. E o Grupo Rasura compõe um grupo maior, né, Imagem e Geografias, onde esse grupo, são 6, é isso que nós somos? 9 polos, nós somos um dos polos, né? A ideia é que eu vá para um desses polos, que é o polo de Campinas, né, onde tem o professor Venceslau, para que eu possa aprender um pouco mais sobre a ideia de produção de vídeos, a videografia. Nós estamos produzindo algumas coisas sobre isso. Semana que vem vamos lá um simpósio na USP sobre geografia, literatura e arte, o Geoliterarte, onde eu vou apresentar o artigo Imagem Rasurada, Poética, Linguagem e Deriva no Pensamento Geográfico Contemporâneo. Então a ideia é mais ou menos por aí. A gente está nessa fase de analisar esses primeiros vídeos para a construção dos vídeos rasurantes. Bom, acho que é isso aí. Bom, vou apresentar aqui um pouquinho do que a gente está desenvolvendo aí da minha dissertação, né? Importante lembrar que eu entrei no ano passado e fiquei um período assim, sem orientação, né? Fui para uma linha de orientação a qual depois tive que trocar de orientador e tal. E lembrar também, né, acho que é importante também lembrar que o meu pré-projeto já não tem nada a ver com o que eu vou dar continuidade aqui, né, na minha pesquisa. Nada a ver assim, entre aspas, né? Uma coisa ainda pincela por lá. Bom, o título da minha dissertação está em cidades longas e suas poesias visuais, né? Eu sou orientador do professor Queiroz, faço parte também do grupo Rasuras aí, que acaba de manifestar. Pode ir. E eu dividi a apresentação, né, dentro de um contexto assim, que acho que vai ficar fácil para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, essa ideia o tema ele surge de uma ideia generalizada da Dori Massi, que é de entender o espaço como uma produção aberta, né? Quando se trata das trajetórias, das polifonias que estão contidas no espaço, e aí a gente parte para uma abordagem com relação às imagens, né? E então, quando a gente trata, eu tenho a Dori Massi assim como uma digamos assim, mentora da parte temática do meu projeto de pesquisa, e quando eu vou para a parte da problemática, né, que é justamente a problemática, como o mundo é mostrado, né, através das imagens, né, e aí eu vou para a ideia
Gianni Vattimo, que é no sentido, a multiplicação das imagens do mundo que faz perder o sentido de realidade, né? Então assim, a questão do problema é como o mundo é mostrado através das imagens. E aí a nossa ideia entra justamente de trabalhar com as imagens de internet, né? Que são publicadas na internet para principalmente divulgar essas cidades, que eu chamo de cidades slogans. No caso, assim, vou tentar trabalhar com a desconstrução com a rasura, né, das capitais brasileiras dentro de uma perspectiva poética, né, da poética visual e da poética literária também. E usando a internet como fonte, né, desses dados imagéticos, né, de mundo, né, no caso as capitais, a gente tem as imagens que são clichês, as imagens que são slogans, né? E aí o Gianni Vattimo ele vai trabalhar também com a ideia de mass media, né? Mass media, que é ele também faz assim alusões a livros de ficção, como George Orwell, o livro de 1984. Ele dá um parecer, digamos assim, uma bagagem estrutural para a gente poder questionar essas imagens do mundo, né? Então, foi o que me chamou a atenção no livro dele que eu li, chamado Sociedade Transparente. Então, pelo espaço do Dolly Massi e Gianni Vattimo, Sociedade Transparente, são como se fossem dois mentores da problemática e mentor, a Dolly Massi, como dando direção aí do temático, né? E aí, eu passo para a parte da metodologia. Qual que é a metodologia aplicada? Logicamente que a gente vai ter uma metodologia que perpassa simplesmente isso que está simplificado aqui, né? Então, praticamente assim, no modo geral, né, a poética visual e a edição fotográfica é a metodologia que eu vou estar utilizando para transbordar o incontido nas imagens, né? Porque a ideia é justamente o quê? Mostrar o que as imagens não contêm, o que está por trás das imagens. Então, domingo a gente está indo, aliás, começa segunda, né, mas já domingo já estamos indo, o grupo todo de pesquisa para o seminário lá na USP, né? Eu vou apresentar o artigo Paisagens Poéticas Urbanas, entre imagens, palavras e rasuras, e esse artigo ele já constitui, de certa forma, experimentos da minha dissertação, né, eu considero, né? E é muito interessante, assim, destacar que esse lado que surgiu após eu ter deixado um viés da pesquisa e ter ido para esse lado poético. Isso já é uma coisa que está contida dentro de mim desde os princípios. Ontem mesmo eu estava preparando essa apresentação e estava lembrando, professor Aurélia, quando eu fiz seu aluno na graduação, e aí eu fiz era bem inocente, assim, não tinha, né, posição científica ainda nenhuma, mas fui apresentar um trabalho da disciplina de Geografia da População. E aí tinha um livro que eu tinha acabado de ler, assim, que eu fiquei assim, surpreso, logo que eu entrei na universidade, era o terceiro período, segundo, não me recordo. E aí era O Admirável Mundo Novo. E aí eu fiz a citação lá, a senhora desconsiderou completamente a minha citação. E realmente hoje eu vejo que não tem nada a ver. E agora eu vou me deparar adentrando de novo nessas temáticas de ficção e tal, para ver esse teor de mundo, né, imagético de mundo. Porém, eu vou tomar por um viés que é poético, né? E aqui eu trouxe até, eu considero, 2 experimentos, né, desse primeiro momento rasurante. Passa aí. Essa daí é uma poesia visual que foi criada aí para esse congresso, para esse seminário que vai ser na USP. E ela diz: caminhar, encontrar, comprar, um flanelinha para o carro, guardar, fotografar, recordar, capoeirar, rezar, escadaria lavar, Salvador, Bahia, Brasil. Quer dizer, é um tipo de poética que a gente vai estar usando para desconstruir slogans de Salvador, no caso, por exemplo, as fitinhas aí de Salvador, aí, né, como estou mais ou menos aí, e a ideia da poesia visual, né? E a próxima poesia também que a gente fez aí com relação a São Paulo, né, uma poesia visual em Instagram, tá vendo, como se fosse uma fotografia, né, como se fosse, né, ela dá um entendimento visual, mais ou menos assim, como se fosse uma fotografia da cidade, e ela tem uma poesia, que é uma poesia de minha autoria também, que é Garoa de Concreto, Garoa Metamórfica, a Fuligem, a Garoa e o CO2, Garoa que engrossa, vira gente, vira lixo, inundação, caos e morte, Garoa, Garoa. Isso aí são experimentos
considero que são experimentos aí que estão sendo produzidos aí. Pode passar. E aí a gente, aqui eu preparei aqui também, mais ou menos, né, como a ideia da Fabi, né, que, lembrando que essa metodologia, né, pode parecer um choque e tal, dentro da poética visual, né, da edição visual, mas é uma perspectiva, assim, uma escolha política de se pensar o espaço, entendeu? Tá contextualizado, né, de diretriz do pensamento geográfico. Então aqui tem um mapa mental na minha pesquisa. Então tem o tema geral que seria cidade e slogan. Aí a gente parte para 3 eixos de discussão e abordagem geográfica, assim, né? O lugar e a paisagem como categoria geográfica, né? E a imagem como sendo justamente, né, a imagem que é criada desse lugar, da paisagem, enfim. E aí a gente pode passar mais uma aí? E aí, não, pode, eu vou ir. E aí é o seguinte, então, dentro do... Então, dentro da ideia de lugar aqui, a gente tem essa slogan, né? Partindo do lugar, dentro do lugar a gente vai abordar 2 discussões que é a questão com relação à toponímia, né? Dos lugares são os nomes dos lugares, tal, que já é uma abordagem que eu estou fazendo desde a minha monografia, né? Aí partimos para os autores, e aqui a gente coloca assim, esse esquema de mapa mental muito interessante, eu não conhecia, foi uma instrução do orientador, e achei muito interessante que dá um discernimento legal sobre a pesquisa, dá um encaminhamento, dá um início. E aí aqui vem citações do autor, assim, né? Um caminho que eu nunca tinha usado, mas que eu achei interessante. Então a toponímia, depois tem a experiência cotidiana também com relação ao lugar, né? Aí tem os autores, o Jorge Narrosa, o Marco Alger, que vamos estar utilizando, né? A imagem também, né? Que vamos estar trabalhando com edição de imagem, a imagem clichê iconográfica. No caso da imagem clichê iconográfica, eu vim aqui e colocar a internet como um banco de dados, né, nossa fonte de estar pegando essas imagens. Depois a questão da edição da imagem, né, que é justamente como essa imagem é produzida, o que está querendo ser mostrado na imagem, etc. A gente entra na discussão com a Susan Sontag e o Boris Kossoy, né, e assim é a direção da pesquisa. E na paisagem, né, que a gente vai estar abordando com poesia visual, como vocês puderam ver um exemplo ali, que é como se fosse uma paisagem desconstruída, rasurada, né, e também na política visual. E aí a gente entra aqui na poesia visual com o Manuel de Barros, o Deleuze Guattari, e na política visual, Venceslau de Oliveira Júnior, né, e o professor orientador Carlos Queiroz. E é isso aí, a minha pesquisa, assim, praticamente é isso. Eu queria dizer que a idade já está chegando. Bom, eu queria dizer que eu me sinto contente de estar aqui no programa de pós-graduação, né? Já ano que vem eu vou fazer 10 anos já de Universidade Federal aí de Espírito Santo. Em 59 eu já estou aqui, né? Desde 2004, né? Nunca saí. E também, assim, falar um pouco assim, tanto dos colegas que estão ingressando e tal, que eu pude estar fazendo, né? Quando eu entrei, eu não fiquei somente focado na minha pesquisa. Quando eu entrei, que eu me deparei com as disciplinas, eu quis abranger um leque maior, então eu fui para a geomorfologia, fizemos vários trabalhos de campo, produzimos artigos junto com os colegas da geomorfologia aí, Vinícius, Geórgio está presente. Agradeço muito aí o professor Celso, a professora Jaqueline também não estão presentes hoje, mas que foram grandes mestres da geomorfologia, que eu vou sair do mestrado com certeza, também com uma bagagem de geomorfologia que foi muito enriquecedora para a minha formação aqui no mestrado. E essa versatilidade que eu optei e tal. Me prejudicou um pouco, talvez, porque eu não tenha pesquisado no primeiro ano, de fato, o cerne da minha pesquisa, tudo bem. Mas, em compensação, né, tudo que foi oferecido aí pelo programa, as ajudas de custo para viagem, né, a viagem ao Peru, tudo isso, eu sou muito grato e me sinto feliz de estar participando. E a pesquisa está em construção, né, sempre, né. E, por hoje, é isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Bom dia, meu nome é Rafael, sou orientando da professora Ana Lucy e a gente vai tratar do hip hop, né? Então, o título da minha pesquisa é Lugar Imundo no Hip Hop da Grande Vitória, uma abordagem geográfica. Antes de entrar na discussão temática, é bom a gente
entender um pouco, de maneira rápida, lógico, por causa do tempo, o que é esse movimento. Né? O hip hop é um expressivo movimento social, cultural, político, urbano, popular, que gestado aí na segunda metade do século XX, né? Geralmente as pessoas atribuem o hip hop a um movimento, como um movimento genuinamente norte-americano. Alguns autores questionam isso, inclusive pessoas do próprio movimento. Mas isso a gente vai ver mais tarde por quê. Então, alguns autores na geografia, a partir de diversas abordagens que tratam, Glauco Bruce Rodrigues, olha o hip hop como uma forma de ação social, coletiva, produzida na experiência cotidiana de seus protagonistas nas grandes cidades do mundo. Né? Um outro autor, Cristiano Alves, que trata do circuito do hip hop em Campinas, coloca aí o hip hop como o uso, a partir do uso das ruas, de praças, casas de shows, rádios não concessionadas, lojas especializadas, objetos técnicos de informação, que é uma questão que eu pretendo dar uma ênfase na minha pesquisa, entre outros. E uma outra autora, a Karen Gomes, que defendeu uma dissertação sobre o uso do território paulistano pelo hip hop, na perspectiva de território usado, do Milton Santos, ela coloca que o uso do território ocorre a partir de 4 elementos: break, grafite, MC e DJ. Então aí, o primeiro elemento, né, é o DJ. Você percebe aí a parafernália fonográfica, né, usada para construir a música. Então, o DJ é responsável pela musicalidade, né? E o outro elemento é o MC, que é o mestre de cerimônia, tá? Então, esses dois elementos são de fundamental importância para o movimento, porque no Brasil ele foi responsável por transformar o movimento, que era um movimento social geral, para um movimento social específico, tá? Então, o discurso do rap é um dos elementos mais importantes do movimento, tá? Por conta da sua força, por causa da sua... Vou tentar encontrar a palavra aqui. Não é uma coisa como o grafite e o break, que são os outros dois elementos, né? Material. Você tem a questão da música, né? Do discurso. Você pega um garoto no Rio Grande do Sul cantando uma letra, né, quilométrica dos Racionais MC, da mesma forma que um garoto em Manaus. Então, essa questão da oralidade, então isso tem uma força muito forte na divulgação do movimento. Então, o break, que é a expressão corporal, e o grafite, né, que é a expressão visual. Essas quatro fotografias são da atuação do movimento aqui na Grande Vitória. O grafite em Fio Rosa, o break um evento que teve na Prainha, em Vila Velha, e esses dois ali que compõem o rap da banda chamada Suspeitos da Mira, né? Bom, então, geografia do hip hop na Grande Vitória, 2 eixos que são centrais na minha pesquisa. Quais são? As implicações culturais, políticas e espaciais da globalização, né? E a importância do cotidiano urbano na conformação de práticas e discursos que explicitam a apropriação concreta e simbólica do espaço urbano metropolitano. Então, o movimento hip hop, né, na sua construção histórica e na sua relação com o mundo hoje, a partir da técnica informacional, colocam isso em evidência. E também essa ancoragem do cotidiano urbano, né? Pode passar aí. Então, eu estava num dilema metodológico até o mês passado. Como é que eu vou fazer articular o cotidiano com a discussão da globalização? Então, conversando com os professores, com os colegas, surgiu essa possibilidade de articular 2 vias teóricas, né? A primeira aí, pautada nos estudos de geografia cultural renovada, né? E a segunda, nas ideias em torno da globalização e suas implicações no espaço urbano, né? Então, a geografia cultural renovada, né, articula essa influência da filosofia do significado, o materialismo histórico e dialético e a geografia social apoiada na antropologia.
Então, os dois autores que eu utilizo é o Dennis Cosgrove e o Jackson, eu não lembro o primeiro nome dele, Thomas Jackson, né? Então, uma categoria central nessa concepção da geografia cultural renovada é a imaginação, né? Então, a imaginação, através da qual o ser humano inicialmente realiza as transformações que condicionam sua existência na natureza. Está parecendo uma citação do Correia, mas na verdade o Correia está se referindo à postura do Dennis Cosgrove, né? E a segunda via teórica, que é em torno das atribuições da cultura e do espaço humano no mundo globalizado. Aí eu pego autores como Milton Santos, o Renato Ortiz, né, discute mundialização e cultura, e o Eduardo Soja com o seu pós-metrópole. O recorte, eu peguei até emprestado do Talismã, falaram aqui agora há pouco de você recortar e colar, eu estou até com vergonha. Mas você tem aí o recorte, que seria a que a gente chama de região metropolitana da Grande Vitória, mas eu não vou focar nesse recorte institucional. O que me importa é entender o aglomerado urbano, né? Inclusive o próprio movimento. As grandes forças do movimento hoje estão em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Não quer dizer que não tenham pessoas do movimento em Fundão ou Viana, mas o que é mais expressivo são esses 4 municípios. Bom, então, como é que está essa questão? O eixo, o esforço analítico está centrado nessa relação global-local, né? Então, ao mesmo tempo que o espaço das grandes cidades é locus de inspiração e ação do movimento, ele possibilitou e possibilita a convergência e o agenciamento de elementos dos mais variados lugares do mundo, né? Então, eu tomo o hip hop como um produto de uma globalização de baixo, articulada a uma intensificação das mobilidades, sobretudo da juventude negra e latina, né, no final dos 60 e início dos 70, a apropriação de certas técnicas de produção e comunicação de informação, que foi fundamental para a expansão do movimento, né, dos guetos nova-iorquinos para o mundo, porque Rafael, você falou que o movimento não é genuinamente norte-americano. Por quê? A intensificação das mobilidades fez com que jovens jamaicanos levassem uma prática para Nova York. Que prática é essa? A gente fala que o rap é nova-iorquino, mas essa prática de rimar, de improvisar rimas sobre uma base musical já era feita na Jamaica, né? As Sound Sisters, eles usavam uma parafernália fonográfica para as praças para poder realizar festas ou promover alguma atividade política, e usavam o toast, que é uma variação do reggae. Isso foi levado para Nova York, né? E só que Nova York ainda tinha o quê? O soul, o funk. Então essa prática passou a ser feita nos Estados Unidos a partir do som do James Brown, por exemplo, né? Então o cotidiano urbano também, que foi de fundamental importância para a ressingularização. No momento que o movimento se expande, você tem uma ressingularização desses elementos que vão com essa expansão, né? Então você tem o rap colombiano, que tem um discurso pautado na relação das guerrilhas com o Estado. O rap francês, que tem uma influência muito forte dos imigrantes argelinos, né? O rap do Rio de Janeiro, São Paulo. No Rio de Janeiro tem um rap que é o rap do cara com chinelo no pé e bermudão, praia, morro, asfalto. São Paulo é um rap mais friozão, da garoa, tem uma influência muito forte de Nova York também, apesar das particularidades. Enfim, então, essa articulação entre cultura, política, espaço urbano e globalização vai passar? Não, volta. É o que vai me permitir entender o hip hop como um movimento específico, um movimento característico do mundo contemporâneo, né? Ao mesmo tempo, os atributos dessa articulação cultura, espaço urbano, globalização, nos vai dar uma coisa que eu acho de fundamental importância, que é a periodização, né? Então você consegue estabelecer um contraste deste período com o período precedente, né? Isso eu tiro das ideias do Milton Santos, né? Será que esse movimento não é característico de uma nova metrópole ou de um novo momento, né? Então eu peguei alguns
algumas categorias-chave para a gente entender isso, né? No Milton Santos também, espaço de fluxo, espaço banal, solidariedade organizacional, solidariedade orgânica, para a gente pensar essa relação mundo-lugar, né? Então, por exemplo, você pega o hip hop como uma busca de sentido, isso pode nos revelar uma metamorfose do território, novamente território usado, como recurso para o território como abrigo, né? Uma coisa que o Milton traz que eu vejo que me ajudam a refletir sobre o movimento, né? Ao mesmo tempo, você tem a categoria de lugar, né? A importância da categoria de lugar nessa discussão, né? Pois é no lugar que as transformações provocadas pelas demandas externas vão dar uma nova cara, né, a esses locais, e ao mesmo tempo vão ser onde vai haver a resistência, correto? Então, o lugar como uma base geográfica do exercício da existência plena, que o Milton Santos traz para a gente também, e a importância do cotidiano no momento em que o conteúdo informacional, o conteúdo comunicacional é extremamente relevante, é muito forte, né? O Milton Santos fala do cotidiano como uma nova dimensão do espaço por conta desse conteúdo informacional comunicacional. A metodologia levantamento e revisão bibliográfica, né? A análise das obras de cultura, eu uso o termo obras de cultura, eu li alguns artigos e, se eu não me engano, foi no Eduardo Said, de orientalismo, mas tem muito tempo também. Mas eu uso porque a gente pode olhar a obra de cultura, o rap. O rap você tem a letra, tem a musicalidade, mas eu não preciso separar, eu posso ver no conjunto. Então, te dá essa liberdade para ver no conjunto. As publicações especializadas, a análise das publicações, revistas, zines, né? Entrevistas, questionários, que é o campo, né? Eu faço um campo informal hoje em dia, assim, eu fui no campo para aplicar questionário, mas eu vou no show de rap depois de amanhã. É um campo informal, não é verdade? Vai lá. Então, para a gente entender como é que se dá essa relação do sujeito, do protagonista com a cidade, a partir do cotidiano urbano, Cidade das Luzes, uma letra do Chau, é um rapper do Rio de Janeiro, que mora em São Paulo, e ele coloca a cidade à noite, né? Eu olho esse mar de luzes e me sinto nas estrelas, vagalumes e cardumes, outras me parecem presas, umas da sua casa, outras com nome de empresas, as temidas de costume piscam as cores vermelhas. Lá eu não vou ficar muito, né, porque senão não vai dar tempo. Lá embaixo ele coloca: a Via Láctea são as luzes da cidade, em cada ponto uma chance, sonho e necessidade. Passa aí. Então, você tem uma imaginação urbana, né? Um pensamento total da cidade, pautado na perspectiva da periferia. O que fica claro, essa perspectiva, nessa capa do Sabotagem, né? Ele está na favela, ele é do Brooklyn, ele é da favela do Canal Brooklyn, zona sul de São Paulo, observando a cidade. Como é que você percebe isso? Os óculos, né, refletindo os prédios. Então marca uma postura, né? É uma visão da cidade, mas pautada numa perspectiva da periferia. É uma música de facção central. Então, a partir dessa relação do sujeito com o urbano, pautada numa perspectiva, você tem uma aula de segregação espacial. Fizeram as Coab para me tirar do centro, eu não combino com os prédios, com os monumentos. Lá embaixo, no refrão, se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica, se pôr o pé para fora, plá, plá, já era, né? Mais um toque aí. Então, a crítica à segregação socioespacial engloba a materialidade dos espaços segregados em si, dos discursos preconceituosos construídos sobre esses espaços. Bloco do Lúcio Rodrigues. Aí, aquilo que eu coloquei para vocês antes é a questão da imaginação do urbano. E como pensar a globalização? Hoje, nas bandas mais novas, nos trabalhos mais novos, você tem eles ressaltam muito a questão da tecnologia. A própria música possibilita articular, por exemplo, o discurso de sujeitos que estão em cidades diferentes. Era algo totalmente impossível de se fazer no início dos anos 90. Né? Hoje você consegue fazer uma música com um cara que está em Brasília.
Você consegue fazer uma música com um cara que está preso. O Racionais fez uma música com um cara que estava preso, o Presidente Bernardes. Lá embaixo, esses tempos loucos que nós temos que aturar, era papo de futuro até o futuro chegar. Então era um cara que cresceu nos anos 90, imaginava que no futuro os carros voariam, mas hoje o futuro é outro. Então tem essa ideia de futuro bem... Continue. Facção Central também, que é uma letra que ressalta esse aspecto. Isso parece, gente, parece que é algo, é um detalhe, mas não, porque não é uma banda que faz, são várias bandas, é um conjunto. Você não tinha ideia de rap nacional, por exemplo, dos 90, né? Como pensar isso a partir dessa técnica informacional que foi sendo apropriada ao longo dos 90? Né? Eu queria passar uma música para a gente compreender 2 minutos só, pode ser? Já passou? Para finalizar, finalizar. Deixa eu passar. Eu ia passar a bibliografia para minha filha para assistir. Canta uma aí. Olha só, eu vou botar a música, minha fonte. Só para a gente entender aqui é o seguinte, é uma música onde essa questão da globalização fica muito clara. Ele faz referências às tecnologias, a algumas análises ligadas a essa tecnologia. Vai ficar confuso no começo porque ele fala ao mesmo tempo várias coisas. Eu tentei organizar isso para a gente compreender, tá? 2 minutinhos só. O papo tá bom, mas o tema é um pouco pesado. Primeira Guerra Mundial, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, 63 milhões de mortos ao vivo e a bomba ali. Indústrias, poluição, queimadas, desmatamento. Você vai conhecer agora os 2004 o mundo científico a primeira vez tido e notícia vinda da Coreia tinham sido clonadas, era uma farsa. O cientista todo que hoje caiu de desgraça. Caiu de desgraça. Mais com esse presente, mais profundo na saída, mais perdida da minha mente. Meio a tecnologia, não vai dar, levar semente. Bilhões de pessoas no mundo sozinho, vazio e não somente seus furos. Vou trabalhar com um conceito-chave de território e a noção associada principalmente de territorialidade, e se tratando na Palestina de uma territorialidade em conflito. O Joe Sacco é um jornalista capitalista e ele vai abordar isso de alguma forma. Bom, o ponto de partida da discussão do território, para mim, se trata do processo de formação territorial, ou seja, o território é algo produzido, o território é algo construído e envolve uma formação socioeconômica dentro de um quadro, de um modo de produção. Ou seja, o território é muito daquilo que o modo de produção se dá dentro da institucionalização de uma relação de poder. Portanto, há um processo de montagem do território, ou seja, o território ele é equipado, ele é desenvolvido para permitir um meio geográfico de ocupação. Como tal, envolve relações de trabalho e de troca. Pode passar, Marcos. Essa formação territorial vai apresentar uma multidimensionalidade... Está errado. Não. Esse território vai apresentar uma multidimensionalidade constitutiva, que seria a sua dimensão jurídica, econômica, simbólica e técnica. Na verdade, ela tem outra. Eu não estou querendo muito tocar nessa questão, mas seria a questão política-filosófica de formação territorial, que envolveria, inclusive, a questão do pensamento, da formação do espaço. Uma questão referente a isso seria a questão do geométrico, porque o território é pensado e é calculado. Mas vou outro item. Bom, o território vai apresentar... Tá bom? O território apresentaria um espaço territorial. E o RASA vai ser que discute isso melhor. Seria esse território-zona,
esse território rede e os aglomerados de exclusão. Tomando um exemplo aqui, por exemplo, a formação dos aglomerados de exclusão se daria dentro de um modo de produção pela relação divisão de trabalho, à medida que alguns grupos não conseguem exercer esse domínio, essa apropriação do espaço territorial. Noção importante na nossa discussão é a de desretorialização. Falar de desterritorialização é falar na relação de domínio e apropriação dos indivíduos que desempenham o espaço. Não se trata apenas da questão de circulação das pessoas nesse espaço. Por exemplo, quando se fala de desterritorialização, se está falando da condição de destruição, da condição de domínio e apropriação do espaço. E quando se fala de territorialização, se está se referindo à construção, essa noção de domínio e apropriação do espaço. Pode passar. Bom, Igualdade geográfica. Eu tenho um pequeno problema com o microfone. Pode passar. Então, a problemática da pesquisa. O presente estudo aborda a temática das formas simbólicas no espaço urbano através de um estudo de caso sobre o papel das formas simbólicas mais representativas da área central de Vitória. A proposta é investigar as formas simbólicas espaciais na área central de Vitória, problematizando o papel delas enquanto um símbolo da importância dessa área como uma metrópole profundamente marcada pelo processo da descentralização. Então eu vou estudar algumas formas, mais à frente eu vou mostrar, nessa área, na área central de Vitória. Pode passar. As questões-chave, a questão-chave, que na verdade são duas questões que estão articuladas. Sob o contexto da reestruturação intraurbana profundamente marcado pelo processo de descentralização e pela crise da área central, característica da grande metrópole capitalista desde o último quartel do século XX, as formas simbólicas típicas da área central de Vitória permanecem um signo de resistência da primazia da área ou a intensidade da descentralização transfigurou-lhes o significado original, imputando-lhes sobremaneira um significado diverso e ideologicamente pervertido. Bem resumidamente, a ideia é a seguinte: você tem formas nessa área da cidade que estão ligadas às formas na área central, e com o processo de descentralização, o que eu quero pesquisar é se essas formas, elas ainda têm, os seus significados estão ligados, ou, em outras palavras, eles ainda permanecem essa resistência de que aquilo é uma área que está ligada à área central, ou o significado dessas formas foi corrompido. É um outro significado. Qual é esse significado? Passar? Aqui um pouco da estrutura do trabalho, do meu trabalho de dissertação, não é exatamente o trabalho que eu vou apresentar todo aqui. Então, a primeira parte é a introdução. A segunda parte, no segundo capítulo, é um capítulo mais teórico e conceitual. Então, ele teria o título de Formas Simbólicas e Área Central como temáticas da geografia. O 2.1, o subitem, o primeiro subitem seria as formas simbólicas e significados, a abordagem da geografia cultural renovada, que seriam os conceitos chaves nessa perspectiva da geografia cultural renovada. O segundo subitem seria a área central, a dinâmica da centralidade, urbana na pesquisa geográfica. O terceiro, que aqui a gente ainda está discutindo, que é o aporte da geografia histórica, técnica, tempo e espaço. Não tenho ainda certeza se vai permanecer, é uma coisa que a gente está discutindo nas orientações. O capítulo 3 é o recorte espacial do meu estudo, o centro de Vitória, a qualificação da área de estudo. Aí o 3.1 subitem, o primeiro subitem, a centralização como proveniência historial do centro, que é uma frase pré-moderna do centro, na evolução histórica do centro, uma fase pré-moderna. O segundo subitem, a gênese e expansão da área central, que é de 1940 até 1980. Ali lembrando, o primeiro subitem do terceiro capítulo não está com data, porque é desde da origem de Vitória até 40. E o terceiro seria a crise da área central, que é de 1980 até o presente. Terceiro subitem. O quarto capítulo é a operacionalização, que vai entrar os procedimentos. Vai passar. O quinto capítulo é o capítulo de análise.
E aí a gente resolveu, enquanto, dividir em algumas categorias para analisar essas formas. E aqui vocês já vão ter uma ideia de algumas formas que nós estamos apontando como possibilidade. O título é as formas simbólicas e a dinâmica da centralidade de Vitória, um esforço de análise da área central. Então, uma benetimização seriam, né, as formas simbólicas e a instância político-jurídica. E aí a gente tem o exemplo do Palácio Anchieta, que é a sede do governo, a antiga Assembleia Legislativa, que é o Palácio Domingos Martins, o antigo Tribunal de Justiça, que hoje é uma vara no Tribunal Criminal, se eu não me engano. O segundo subitem, as formas simbólicas e a instância biológica, que aí a gente pensou nos antigos cinemas que existiam no centro de Vitória. Então tem o Cine Glória, Cine Santa Cecília, Cine São Luís, Cine Erótico, Teatro Carlos Gomes, o Cine Teatro, né, Glória, e as igrejas. E a última ali seriam as formas simbólicas e monumentos, que seriam as escadarias, praças e esculturas. As considerações finais e a referência bibliográfica. Agora eu vou apresentar um pouco de como esses conceitos estão inseridos na pesquisa, né, para amparar a pesquisa. A primeira parte, as formas simbólicas e os significados da abordagem da geografia cultural renovada. Então, as formas simbólicas, materiais ou não, constituem signos construídos a partir da relação entre formas e significantes e os conceitos e significados. Ou seja, a forma ela transmite algo que é o seu significado, o seu conceito, o seu significado. E as formas simbólicas tornam-se espaciais quando diretamente relacionadas ao espaço, constituindo-se em fixos e fluxos, isto é, apresentando localizações e itinerários. E é bom apresentar isso porque, assim, a gente pode pensar que toda forma é uma forma simbólica, e na verdade, toda forma, nessa perspectiva, é uma forma simbólica. Só que vai falar de espacialização. Para ela ser considerada espacializada, ela tem que ter essa relação de fixo e fluxo. Ela tem que ter uma localização e um itinerário. E o itinerário é o itinerário, na verdade, que as pessoas passam e visualizam ao mesmo tempo que ela transmite um significado. Pode passar? Então, os significados, o correio aqui. Os significados não são apenas um produto social, constituem também uma condição para a reprodução da vida social, incluindo não apenas valores, crenças, mitos, utopias, relações sociais de espacialidade humana e outras. Os significados são o foco da geografia cultural. E o Correia propõe que o significado seja considerado uma categoria, então, de análise espacial. Ele pega aquela estruturação de Milton Santos, né, fala estrutura, processo, função e forma, que seria da análise espacial, e ele fala que o significado seria um complemento, né? Com perdão do trocadilho, seria uma quinta categoria. Há necessidade não só de conhecer. Por que o Cosgrove aponta nessa necessidade de significado? Há necessidade não só de conhecer as relações que os homens produzem, mas se aprofundar em suas representações, em suas motivações. Alguns falam da dimensão simbólica. A importância do estudo do significado dá-se, pois, às formas simbólicas criadas pelos homens, mesmo que haja a intenção de dotá-las de um único sentido, essa forma, por vezes, pode não apresentar um único significado, que eles chamam de polivocalidade, que os autores chamam de polivocalidade. O que é isso? Você tem uma determinada forma que é construída, quem constrói, quem fabrica essa forma, ele quer dotá-la de um sentido. Só que ele pode não ser o único sentido que essa forma vai adquirir, ele pode haver contestações sobre essa forma. Pegando um exemplo fora dessa realidade aqui, mas, por exemplo, a discussão que a gente vê constantemente, a criação de Belo Monte. Tem um discurso do progresso, do desenvolvimento, e tem o significado que está destruindo um território, um espaço, né, de vida, áreas, a própria da natureza. Então, existem essas disputas. Podem existir essas disputas. Por isso a importância de estudar os significados. Pode passar. Agora, passando saindo do recorte mais conceitual e entrando num recorte, recorte conceitual ainda, mas é que enquadra o recorte espacial da pesquisa. Então, a área central e centralização. Eles estão associados porque é um processo que acontece em conjunto, são simultâneos.
A área central está ligada à centralização e vice-versa. Então, a área central designa o centro da grande cidade capitalista. É o foco principal não apenas da cidade, mas também de sua interlândia. Interlândia é a zona em torno dotada de menor infraestrutura. Nela, concentram-se as principais atividades comerciais e serviços da gestão pública e privada, os terminais de transporte interregionais e intraurbanos. E essa área central, ela se divide em dois segmentos, que é o núcleo central e a zona periférica do centro. O núcleo central, também conhecido como CBD, ele apresenta algumas dessas características apontadas aqui. O uso intensivo do solo, ampla escala vertical, pode passar. A limitar a escala horizontal e limitar o espaço para crescimento horizontal, o foco dos transportes intraurbanos e a área de decisões, sede das principais empresas, além de instituições do Estado. Eu destaquei isso porque já demonstra que algumas aquelas formas que eu apresentei está sem o enquadramento aqui, parte do enquadramento. Pode passar. E a descentralização e a crise da área central, a descentralização e os núcleos secundários aparecem como medida das empresas visando eliminar as deseconomias geradas pela excessiva centralização da área central. Então você tem fatores de expulsão da área central, o aumento do preço da terra, os congestionamentos, as amenidades que deixam de existir, você tem a dificuldade da obtenção de espaço. Ao mesmo tempo também, a gente fala de fatores de expulsão, mas outras áreas vão ter fatores que vão atrair. Você vai ter o solo mais barato, você vai ter as amenidades, você vai ter o mercado consumidor. E essa crise da área central é considerada como sendo essencialmente uma crise do seu significado, na hierarquia dos centros intraurbanos, da cidade policêntrica. E para quem estava de manhã, mas para quem estava nas primeiras falas, o Thales falou que ele morava em Laranjeiras e via ao centro de Vitória. E essa cidade policêntrica, apesar de aqui a gente está falando de duas cidades, Laranjeiras e na Serra, mas a ideia é essa, que você tem centros que vão rivalizar em certa medida com o centro, no caso de Vitória, a área central. Então, aqui é o recorte espacial da minha área de estudo. Não sei se está dando para ver legal, uma parte mais em azul à esquerda, que vocês estão olhando, e uma parte mais em vermelha. Essa parte em azul é a zona periférica do centro, e essa parte mais em vermelha é o CBD. Para quem não conhece ou está familiarizado com Vitória, essa parte, né, é a Esplanada, a parte da Cidade Alta, e ali a gente tem a Vila Rubim, a rodoviária. Pode passar. E aqui eu vou apresentar algumas imagens dessas formas que eu pretendo analisar. Lembrando que não é a parte de análise ainda, só indicar alguma dessas formas simbólicas. Ok? Pode passar. Aqui é a Capela Santa Luzia, ela é a mais antiga construção de Vitória, inclusive ela data antes da fundação da cidade de Vitória. Ela é de... eu esqueci. De 1537, se não me falha a memória. Isso mesmo. Aqui a catedral, ela é de 1970, mas começou a construção em 1920. Teatro Carlos Gomes, que é de 1927. O Teatro Glória, que é de 1932. Aqui é o Cine Santa Cecília, que, né, para variar, virou uma igreja, né? E assim, depois eu estava lembrando que o Cine Erótico é nessa mesma rua, né? Então assim, vem de pecado depois do perdão. Assim. É do outro lado da rua, né? Então eu passo para a rodoviária. Aqui é a Praça 8, o Parque Moscoso, o Palácio Anchieta e a antiga Assembleia Legislativa, né, que é o Palácio Domingos Martins, que essa daqui eu considero até emblemática, né? Essa foto do lado esquerdo no ano de 2008, que poderia ser a antiga sede da Orquestra Filarmônica, que agora parece que vai ser de novo. Aqui em 2010 ela está já abandonada, está fechada, inclusive para ninguém entrar.
mas vai passar. Eu acho que no final das contas eles querem fazer ela aqui no Jardim Suspenso, né? Porque assim, as coisas. Pode passar. E aí eu dou um pouco de referencial biográfico que eu trago. E é isso. Bom, eu entendi que a ideia aqui que a gente vai ter é um pouco, não só comentar, mas principalmente fazer algum tipo de comentário que possa ajudar nas pesquisas, né? A ideia também não é criticar, mas, de uma certa forma, apontar algum tipo de dificuldade ou até colocar alguma dúvida que pode vir a se transformar numa dificuldade que a pessoa vai ter no desenrolar do trabalho de pesquisa, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu tinha feito algumas anotações em cima dos resumos que foram entregues, né? A princípio, assim, já dizendo que eu acho os resumos muito curtos, né? Um parâmetro bem estreito para a gente desenvolver algumas contribuições. Então, é claro que as apresentações ajudam muito, né? Então, sendo redundante, começando pelo começo, né? Eu vou falar muito pouco sobre as duas primeiras apresentações, né, da Fabiane e do Vitor. A primeira coisa que eu coloquei aqui foi, eu acho que eu navego por águas que ainda desconheço, né? E realmente, assim, não sei se eu posso ajudar muito, porque eu confesso que é uma bibliografia que eu conheço ainda pouco, né? Com algumas exceções, como Bachelard, Poética do Espaço, o Sturgeon, né, que foi comentado aí, o próprio Correia, mas eu não sei se eu consigo ajudar muito, né? Ainda dentro dessa nossa linha, né, nova que foi criada no mestrado, que é Linguagens e Cultura, a gente vê que nós começamos muito bem, né, com os trabalhos que estão sendo apresentados aqui. Mas no que diz respeito a essa parte, né, que as pessoas vão trabalhar mais com imaginação, né, uma geografia da imaginação, uma geografia da representação, eu não sei se eu consigo ajudar muito, mas de toda forma anotei algumas coisas, né. Eu tenho acho que é porque eu tenho um pouco de dificuldade de contribuir quando eu não vejo os sujeitos. Assim, eles não aparecem muito, parece que está faltando, né? Então talvez seja um vício e de alguma forma na geografia a gente está muito acostumado a rapidamente ver os sujeitos, né? Os sujeitos do processo, né? E aí digamos assim, nessa nova área para nós aqui, né? Da geografia, que vai trabalhar com as imagens, com os discursos, eu tenho dificuldade, né? Na minha opinião, eu tenho dificuldade de ver os sujeitos. E isso, né? Dificulta o próprio fato de eu ajudar menos, né? Então, a dificuldade de localizar os sujeitos. E aí, como eu tenho dificuldade de localizar os sujeitos, eu começo a ver que as pessoas, me parece que vão ter problemas, elas vão ter que fazer um esforço sobrenatural no desenvolvimento dos trabalhos, né? Me parece que elas vão ter que dar o sangue mesmo para dar conta do trabalho, mas isso, mais uma vez, é a impressão que eu tenho, né? Eu acho assim, mesmo não conhecendo muitos trabalhos nessa área de uma geografia da imaginação, da representação, mas eu fico pensando se não seria interessante recorrer também a alguns autores, né? Da filosofia, por exemplo, o próprio Lefebvre é um filósofo acima de tudo, embora seja muito, né, lido na geografia, mas ele trabalha muito com o espaço concebido, né? Então a questão das imagens, dos discursos, passam também pela questão do espaço concebido, da concepção, né? Eu conheço um trabalho de uma amiga lá da USP que ela, né, já tem algum tempo que ela fez uma pesquisa que chamava
cidade como a TV te vê, né? Como a televisão vê a cidade, né? Então nós já trabalhava, né, nessa época, isso foi meados dos anos 90, com o discurso da televisão, né? Mas ela explicitou o recorte, né? No caso da televisão, a TV, como ela vê a cidade, ela pegou programas específicos, horários específicos da televisão para poder construir, né, metodologicamente, né, o trabalho. Né? Então, eu acho bem interessante, porque o objeto também era as imagens. Né? Então, assim, as imagens hoje do mundo, né, de uma certa forma, eu anotei isso, a proliferação das imagens, eu acho que é um tema super importante, né, que faz com que a gente vai perdendo realmente o sentido, né, da realidade. São muitas imagens hoje, com as mídias que já existiam, com as novas mídias, a proliferação das imagens, elas são em demasia hoje para a gente dar conta, né? Então, isso por si só, é claro que as temáticas são importantes, mas ainda vejo assim como, não exatamente problema, mas como dificuldade, os recortes, né? O fato da gente estar acostumado a ter, claro, os sujeitos, os recortes espaciais e diálogos, né? Que a gente estava acostumado a fazer, por exemplo, há um diálogo com a semiótica, por exemplo, há um diálogo maior com a linguística, principalmente, em função do que a gente está falando de discursos, né? Então, eu não, por exemplo, essa parte das rasuras, talvez o Queiroz vai ajudar, claro, né? Bem mais, eu realmente não consigo contribuir muito nesse sentido, né? Mas, enfim, o que eu acho difícil é a gente delimitar teórico, metodologicamente, o encaminhamento do trabalho, como é que ele vai se desenrolar, como é que ele vai se desenvolver. Assim. Eu tenho essa preocupação e eu fico achando que as pessoas vão ter um pouco essa dificuldade. Talvez, de fato, seja uma dificuldade minha por desconhecimento da temática, né? Mas, assim, nas apresentações, no próprio resumo, por exemplo, não está explicitado, eu não vi isso de forma clara, né? Então, assim, será que não vai ter uma dificuldade nesse sentido? Né? Então, tem aqui, né, o mind map, o mapa mental, nos dois casos, autores, né, que, enfim, quando, por exemplo, o Vitor coloca método, poesia visual e edição fotográfica, né, eu acho que aqui é mais os instrumentos e as ferramentas, né, e não o método mesmo, né, quer dizer, a questão do método, qual é. Então, isso fica achando que pode ser uma dificuldade, né, no estabelecimento de um método de investigação, né, um encaminhamento mesmo. Acho até que os instrumentos e as ferramentas estão até claras, né. A busca, por exemplo, na internet. Então, assim, esses recortes desses objetos também poderiam estar mais especificados. Né? A gente vai escolher esses recortes dessa fonte. Então, é mais esse tipo de dificuldade que eu fico achando que talvez seja possível. Né? Acho que o diálogo tem que se abrir mais, né? Como já está bem aberto com outras áreas do conhecimento, mas eu acho que a área mesmo das novas mídias, da comunicação, acho que ajuda bastante e vocês já devem estar realmente trilhando por esse lado. Tá? Enfim, realmente os dois primeiros trabalhos da Fabiana e do Vitor, e o que eu tenho para dizer um pouco nesse sentido, eu tenho mais dúvidas e mais a aprender do que realmente a contribuir, né? Mas eu acho importante a questão da política das imagens, principalmente em função dessa proliferação das imagens no cotidiano, né? Eu só fico em dúvida como, né, os recortes e o encaminhamento teórico metodológico podem ficar mais explicitados mesmo, né? No mais, eu acho que não há problema, né? Acho que é bastante interessante, né?
Então, em relação ao trabalho do Rafael, né, que eu já tenho contato há mais tempo, sobre o hip hop, quer dizer, é também um trabalho que perpassa discurso, linguagem, né, acima de tudo, né, mas ele pegou um objeto que de uma certa forma ele consegue deixar mais claro o recorte, os sujeitos, né, quem são os sujeitos, né, dessa problemática, né? Como é que ele vai encaminhar esse trabalho, né? Eu só tenho, mesmo assim, tinha algumas colocações para fazer aqui, que é a questão dos diálogos, da abertura de diálogos com outras áreas do conhecimento, né? Eu acho que com a sociologia ela tem que ser bem maior, né? O tema exige diálogos com outras áreas do conhecimento, quer dizer, quais as outras abordagens sobre o tema, né? Por exemplo, com a sociologia e mesmo com áreas do conhecimento mais desenvolvidas recentemente, né? Como é que vamos tratar de simbolismo, de discursos e linguagens, uma geografia das representações, como é que o debate ele pode fluir, se desenvolver mais com a abertura desses diálogos, né? Porque o Rafael, ele, inclusive nas inferências, ele até privilegia bem os geógrafos, né? Talvez ampliar mais com as outras áreas, né, que trabalham. Por exemplo, localizar melhor, né, no trabalho lugar e mundo. Eu acho que vai ser interessante essa discussão. O cultural ele pode se apresentar mais fácil no trabalho, mas o político ele vai exigir uma atenção a mais no trabalho. Talvez fazer um resgate, uma discussão sobre os movimentos sociais urbanos atuais, né? Eu acho interessante porque o hip hop, né, acima de tudo, é um movimento inicial, né? Pode ser moderno, pós-moderno, atual, quer dizer, faz parte dos novos movimentos, né, urbanos, atuais. Então, acho que é bom, é interessante que o trabalho possa também contribuir nesse sentido. Daí, abrir um pouco esse diálogo com, né, a sociologia e outras áreas, a antropologia, como claro, já faz, né? Então, assim, está claro nessa ferramenta de pesquisa, agora na apresentação ele clareou mais ainda os instrumentos, mas aí também em relação ao método, né, embora ele tenha apontado ali uma tendência, um encaminhamento, né, da pesquisa, né, por onde ele vai trilhar nessa pesquisa em termos de orientação teórico-metodológica. Né, mas acho que no desenrolar agora na próxima etapa, acho que vai ter que, de uma certa forma, ficar mais claro essa parte. Né? Eu tinha colocado algumas questões aqui, mas a própria apresentação deu conta, né? Tinha, por exemplo, feito uma questão aqui que era sobre o trabalho, deveria deixar mais claro o recorte espacial, então ele até trouxe o mapa, e aí eu tinha colocado essa pergunta em cima do resumo, será que toda a Grande Vitória, né? Será que vai dar conta? E aí depois aqui na apresentação o Rafael falou dessa questão, quer dizer, não seriam alguns pedaços entre aspas aí, né? Ou alguns bairros, algumas regiões, quer dizer, quais os movimentos, quais os grupos. Então acho que também em relação ao recorte espacial, né? Um clareamento sobre esses sujeitos, né, que vão ser pesquisados, acho que é interessante, né? Então vai dar conta no caso da Grande Vitória, mas o Rafael falou que, na verdade, é um trabalho de campo, né, diferenciado, né, até porque acho que depois ele vai deixar claro os grupos, né, a localização também dentro da Grande Vitória, até porque não deve haver uma proliferação intensa de grupos de hip hop por toda a Grande Vitória. Né? Então, é um pouco nesse sentido, né? O Rafael acho que está num caminho bastante bom, né? O negócio agora é desenrolar mesmo e tentar dar conta. Aí realmente o tempo é o pior inimigo. Né? Em relação ao trabalho do Márcio, eu já conheço o trabalho do Márcio, né? Pelo menos na parte
no desenvolvimento da monografia, do bacharelado, que eu participei da banca dele, né? Embora agora ele vem com outro recorte, quer dizer, não é a questão da Bósnia, né? Mas agora o conflito, eu acho muito interessante. Não tenho tanto para contribuir, eu fiz algumas anotações que a minha preocupação, a minha pergunta é sobre o número de obras, né? Que de fato eles podem subsidiar a pesquisa. Você mostrou 3 quadrinhos, e aí eu não sei se essa, enfim, quantidade, se você vai extrapolar para mais obras, você tem em vista mais obras do Joe Sartre, né? Então é um trabalho que vai discutir conflitos geopolíticos, a exclusão socioespacial, a desterritorialização e a precariedade territorial. Eu acho que é uma última parte bem interessante. Eu já tinha feito as anotações no resumo com aquele outro título, não esse, tá? Mas realmente não há muita mudança, né? Então os quadrinhos dão conta de oferecer os elementos para a discussão. Eu coloquei uma questão, né, qual o lugar deles, né, de fato, no desenrolar do trabalho. Eu acho que aí, na parte, né, da discussão teórica e metodológica, e depois até naqueles capítulos lá de pressuposto teórico, tudo isso, eu acho que vale a pena, talvez, desenvolver um pouco mais sobre essa questão mesmo, dos elementos e se eles seriam suficientes, porque você tem bastante objetivos aqui, é um trabalho que vai exigir bastante, né? Então, assim, e também o trabalho com a questão da linguagem, né? Como é que essa geografia, eu acho que assim, é uma geografia política também, acho que vale a pena desenvolver uma parte do trabalho sobre geografia política, né? Esse diálogo com outras áreas do conhecimento, né? Já que você usa aí como material os quadrinhos, né? Uma linguagem, né? Uma linguagem que é bem interessante para a gente utilizar nas pesquisas, né? Mas assim, o quanto dos quadrinhos, o quanto das revistas, o quanto é possível, né, a gente ter para subsidiar a pesquisa como um todo, né? Eram algumas dúvidas que eu tinha em relação ao seu trabalho, mas são dúvidas que são preocupações que talvez você concorde que possam ser preocupações que vão fazer sentido nessa última parte aí, no próximo desenrolar da pesquisa ou não, né? Talvez seja só uma leitura que eu esteja fazendo, né? Em relação às formas simbólicas, né, e a dinâmica da centralidade do trabalho do Daniel, a resistência das formas simbólicas do centro e o papel delas numa eventual requalificação do centro, né? Aí uma preocupação que eu tive, mas na apresentação você deixou mais claro, quer dizer, isso você vai sanar, né? Como pretende trabalhar a parte empírica da pesquisa, ou não vai ter, né? Mas na medida que você mostrou essas formas, né, tudo isso, quer dizer, até no final eu tinha colocado, né, o resumo da impressão que se trata de uma pesquisa de gabinete entre aspas, né? Será que não cabe análise de trabalho de campo, quer dizer, como é que esse trabalho de campo ele pode ajudar, né? Mas então, de alguma forma, você já mostrou, sim, que vai, né, ter essa parte do trabalho de campo, mas mesmo assim eu acho que vale a pena depois, né, você pensar nessa parte aí do trabalho da parte empírica da pesquisa, né? E você colocou, inclusive, já relacionou os capítulos, né? Uma estruturação do trabalho. Eu acho que cabe, logo no início também, falar um pouquinho dos diálogos que podem se abrir com outras áreas do conhecimento, já que você está falando de formas simbólicas, né? A questão mesmo dos signos, do simbolismo, né? Dos significados. Então, eu acho que merece um lugar mais destacado no trabalho. Tá?
Então, acho que no mais era isso que eu tinha assim, anotado aqui comigo, tá? Obrigada, tá? Eu acho que os trabalhos estão muito bons e vão ficar muito bons, tá? Bom dia, pessoal. Está chegando a hora da fome. Sobre os dois primeiros trabalhos, eu não vou comentar nada porque estão me orientando, então a conversa com eles vai ser mais tarde. Mas, de certa forma, eu quero agradecer as considerações que a Nancy fez, porque ela tem toda a razão nas considerações que ela fez. Essa nebulosidade, talvez, esse traço que ainda não está bem definido, eles basicamente porque tem pouco tempo. Não que eles começaram, mas tem pouco tempo que a gente começou a definir certas coisas. O Vitor, então, caiu no meu colo, com o perdão da expressão, está há pouco tempo. Então eu estou ainda trabalhando. Mas o Vitor usou uma palavra extremamente importante, e ela diz respeito a uma perspectiva de pesquisa com a qual a gente trabalha, que é a experimentação. Então a gente está experimentando e a gente se permite a experimentação como sendo uma prática inerente a qualquer pesquisa. A gente se permite a tentativa do erro e do auxílio. Então, agradecendo a Lúcia pelas considerações. Sobre o trabalho do Rafael, do Márcio, do Daniel, eu escrevi, assim, anotei várias coisas e sistematizei em pequenos textos. E eu gostaria de dizer de antemão que a minha fala é uma provocação para vocês três. Então vamos lá, Rafael primeiro, na ordem, Márcio e Daniel. O DJ é o ouvido, o MC a boca, o grafite os olhos, o break são os braços, pernas, o corpo articulado, em movimento, no movimento, das palavras com as palavras, que na forma música promovem uma imaginação espacial ritmada e talvez, o mais importante, rimada, geografias musicalizadas. Bom para o ouvido, bom para o pensamento, bom para a imaginação. Uma provocação, Rafael. Há uma geografia que deseja o seu hip hop, o seu rap no trabalho. Então, por favor, se permita. Não sei se o orientador permite, mas se permita. Márcio, os quadrinhos que você utiliza no trabalho, eles foram esquadrinhados. Completamente. Eles são como um copo cheio. E o que falta para transbordar? Está no limite. Talvez falte o desenho, o seu desenho. Cadê o máximo do aqui? Talvez falte o traço incontido, o seu traço incontido. Talvez falte o traço que escapa, o seu traço que escapa. Talvez falte a linguagem quadrinho e o quadrinho linguagem. Como? Essa ausência não é por algo proibitivo. Essa falta não é por algo proibitivo. Então, mais uma vez, a exemplo do Rafael, se permita. Daniel. O trabalho do Daniel é o exemplo perfeito da simetria, do esplêndido. O pôr do sol avermelhado no fim de tarde. Mas eis a questão. Esse mesmo pôr do sol que inspirou todos os poetas, pintores e artistas, hoje serve para quê? O trabalho do Daniel é uma geografia simétrica. E como toda simetria, é uma geografia bem comportada. Onde está a peripécia do seu trabalho? Onde está a peraltice do seu trabalho? Não precisa reativar o cine erótico não, tá? Ele continua funcionando. Continua? Estou vendo que você está bem. É capaz para que eu vou virar. Trabalho Onde está, Daniel, a voz titubeante do seu trabalho? A geografia, ela te permite. Mas e você? Se permite? Obrigado. Essa colocação.
Os que apresentaram os trabalhos, né, tem um espaço de tempo agora para alguma fala. Eu só queria dizer que eu não posso ficar mais tanto tempo agora, tá? Mais no máximo 10 minutos. À disposição do microfone. Obrigada, professora, as colocações. Acho que as inquietações e os buracos fazem parte da pesquisa. O professor muito bem colocou, nós estamos capazes de delimitar alguns pontos, né? E eu gosto também de falar dos sujeitos, né? A questão dos sujeitos. E quando eu escrevo, eu tento colocar os sujeitos dentro dessa proposta de linguagem visual. Quando a gente fala das experiências espaciais visuais, nós estamos, de certa forma, falando das pessoas. Como as pessoas veem a cidade, ou imaginam a cidade. Ou como a cidade são vistas pelas pessoas, né? E dos vídeos, a questão toda, eu acho que a gente está muito acostumado a ver a questão dos vídeos como uma ferramenta, né? Como um recurso. E aí o nosso trabalho foge disso, né? Ele é meio que objeto, meio como método, uma espécie de experimentar, como o próprio orientador falou, né? Experimentar um mundo, a gente tenta, de certa forma, tá livre para tentar ter aquele olhar, como eu falei, né, oblíquo, sobre os lugares que já são tão conhecidos. Eu acho que é isso. O Vitor, mais alguém, o professor também, obrigada. E mais tarde, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação, Rafael? Bom, a professora Lucy fez algumas considerações em relação à questão dos autores de outras áreas, e eu reconheço que preciso buscar algo na antropologia, na comunicação. Eu uso na bibliografia alguns autores, alguns não, um autor da comunicação, né, e 2 da antropologia. E essa preocupação do espaço, quando eu falava da hip hop, você vai fazer um trabalho de sociologia, então isso me dava uma inquietação, e essa preocupação me fez buscar quase que exclusivamente na geografia. Então eu reconheço mesmo que existe essa necessidade de estabelecer um diálogo com outras áreas do conhecimento. Em relação ao resgate dos movimentos sociais, o Glauco Bruce Rodrigues, ele trabalha numa perspectiva, ele considera o movimento hip hop como um ativismo social, aquela linha do Marcelo Lopes de Souza, né? Os novos movimentos, exatamente. Então eu já trabalhei isso em geografia, mas é uma questão a se levar em conta também, né? Professor Queiroz, experimentar, rapaz, é uma coisa que eu vou matutar por algumas semanas, assim, porque a gente está tão preso a certas estruturas, a certas formas de pensar hegemônicas, então a gente tem essa dificuldade mesmo em rasurar, em experimentar. Então é uma coisa da gente matutar e pensar. Eu sou muito lerdo para responder certas questões, assim. Então daqui a umas 3 semanas, 4 semanas eu penso em algo. Falou? Até porque o que eu falei não é para ser respondido. Porque se for respondido, o que eu falei não fez sentido nenhum. Mas é exatamente isso, é para pensar mesmo uma possibilidade de transbordar. Todos os trabalhos estão cheios, ou seja, todos os trabalhos eles têm uma qualificação, todos os trabalhos estão muito bem feitos. Mas e para além disso? Eu vou ser bem breve. Vou agradecer primeiramente a contribuição do professor Lucy e do professor Queiroz, mas vou tocar mais especificamente numa questão que a Lucy falou, que eu acho que é importante.
você disse algo sobre os elementos suficientes que seriam para análise, cujo saco estaria fornecendo os quadrinhos, né? Essa eu acho que é uma parte muito importante da pesquisa, porque está tratando da informação empírica que o Joe Sacco fornece e faz relação com a questão conceitual. É como eu disse na minha apresentação, o Joe Sacco fornece essa expressão síntese do território, e isso tem que ser melhor desenvolvido. Eu fiz um teste, né, com esse tipo de discussão na monografia, entendo que eu estou avançando um pouco, né, mas é um avanço que é lento, porque o trabalho do Sacco tem que ser muito pensado. Eu acho interessante, porque é justamente isso que eu estou preocupado com a minha pesquisa a partir de agora, porque é aí que eu vou ter a melhor operacionalização dela, né? Bom, a gente vai estar aí, a gente pode estar discutindo isso depois. Também agradecer as contribuições dos professores, professor Queiroz, obrigado pela provocação, não tem resposta, é para pensar mesmo. E a professora Lucy citou a questão de dialogar com outras áreas, a gente tem essa perspectiva, principalmente com a filosofia. Tem um autor que escreve, inclusive, sobre as formas simbólicas, Ernest Cassirer, que é filósofo, e também até apareceu no resumo, que é uma coisa que a gente está definindo, a perspectiva da geografia histórica, que também é um diálogo com filósofos, que é o Bernard Stiegler, que está sendo definido. Agora, se alguém tem mais questões.